Porque a Helen Keller, ela faleceu em 82, acho, viveu 80 e tantos anos. Ela, quando nasceu, ela teve uma febre ou qualquer coisa assim, então, desde criança, assim, com tenra idade, ela ficou cega e surda. Imagine você surda e cega, né? E ela era uma pessoa muito rebelde, porque ela não conseguia se comunicar, ela ficou presa dentro, né? E aí, graças a uma professora que foi contratada para ficar com ela, Anne Sullivan, ela conseguiu se comunicar, porque a Anne Sullivan começou a falar e colocar a mão dela aqui para ela sentir a vibração da fala, a boca se mexendo, mas mais do que isso, além de conseguir se transmitir com ela, se conectar com ela, né? Ela despertou na Helen Keller uma vontade imensa de se comunicar, de aprender, entende? Tanto que essa mulher, a Helen Keller, ela fez universidade, né? Ela escreveu livros, ó, cega e surda, hein? Ela, que mais? Fez palestras, claro, né? Então é um modelo, né? Eu conheci a Helen Keller porque a Mariana Muniz fez um trabalho, né? Que era para as pessoas com deficiência auditiva, e ela estudou muito a Helen Keller. Mas assim, eu queria mostrar as fotos dela, pode mostrar as fotos, porque eu queria destacar aqui, ó. Dá para... Vocês estão vendo as fotos? Tá, né? Queria destacar essa questão de como que a cabeça dela tá sustentada de um jeito que todos esses orifícios da cabeça se abrem, né? Quer dizer, se abrem no sentido de, não fisicamente, mas energeticamente. Então, ela sente, né? A partir de dentro, ela vai sentir as vibrações de fora através dos olhos, do ouvido, né, de todos esses sentidos. Vocês estão vendo a posição da cabeça dela? Aqui tem ela com mais idade. Olha só a cabeça, né? A cabeça dela, tá certo? E tem até no YouTube, se vocês colocarem lá Helen Keller, tem vários vídeos dela, inclusive um vídeo mostrando como que a Anne Sullivan ensinou a Helen Keller a pronunciar, a murmurar algumas sílabas, né? E vou mostrar também na próxima algumas coisas que ela escreveu. Ela diz que as melhores e mais belas coisas do mundo não podem ser vistas nem tocadas, devem ser sentidas com o coração. Também, quando uma porta da felicidade se fecha, outra se abre, mas costumamos ficar olhando tanto tempo para aquela que se fechou que não vemos aquela que se abriu. E a outra que ela escreveu. Nunca se pode concordar em rastejar quando se sente ímpeto de voar. Não é bonito isso? Sim. Não sei se a Mariana quer falar alguma coisa, porque ela que fez o trabalho sobre a Helen Keller, né? Vou ativar o microfone da Mari. Mas isso é só para
dizer como... Ah, consegui. Você quer falar alguma coisa, Mari? Não, que eu achei ótima essa ideia de trazer essa questão dos sentidos com o exemplo dela, porque é um exemplo de muita conexão com o corpo, com o apoio de alguém muito sensível, que era a Anne Sullivan, que conseguiu domar, de uma certa maneira, o gênio da Helen Keller. Ela era uma pessoa muito impetuosa, e a Anne Sullivan conseguiu, através do toque e através de uma sensibilidade muito grande para as necessidades dela, fazê-la sentir, fazê-la entrar em contato com outras regiões do corpo e desenvolver uma generosidade em relação à linguagem e ao outro, à comunicação, muito profunda. Ela conseguia se comunicar apesar de tudo. Claro que ela teve a ajuda da Anne Sullivan, mas o desenvolvimento da linguagem, da capacidade de articular e se comunicar foi gigantesca, porque era muito, muito, muito sensível no aparelho fonador, no coração. Ela sentia as vibrações das pessoas falando, a vibração do som, mesmo a sonoridade musical. Ela tinha uma sensibilidade musical muito grande, então ela percebia quando a nota era aguda, quando era grave, tinha uma fina percepção, senso-percepção. Então, ela me inspirou totalmente para fazer o trabalho, me fez não temer ir na direção dos surdos e aprender com eles a linguagem deles, a língua deles, né, que é a Libras. Me fez ter coragem de avançar na direção daquilo que eu imaginava que eu podia alcançar em termos de comunicação. Então, quando ela fala, você não se deve conformar com rastejar quando você pensa que você pode voar ou tem esse ímpeto, é o que eu senti vendo ela, né? Ela foi um exemplo para mim de como eu poderia chegar no outro de outras formas, através do gesto e através da palavra, sem medo de não ser possível me comunicar com eles, porque você sempre pensa, é surdo, não vai entender. Mentira! Eles são extremamente sensíveis e inteligentes. Desculpa, eu estou falando muito, né? Mas é porque eu fiquei empolgada com o trabalho com eles. Porque eles eram considerados idiotas, sabe? Rebeldes, idiotas, burros. E eles são extremamente sensíveis e inteligentes. E você vai descobrindo isso na medida em que você começa a conviver, você vence essa barreira que se coloca entre você e aquele que é diferente de você, e você se comunica, e você, depois que você vence essa barreira, você começa a aprender com eles como se comunicar por outras vias. É maravilhoso, foi maravilhoso fazer esse projeto, muito me abriu internamente a compreensão do quanto a diferença é o que nos... tentar se comunicar com o diferente é o que nos faz crescer enormemente, sabe? Enfim, é isso. Eu adorei que você trouxe esse exemplo dela, porque é um exemplo de vontade e de sensibilidade, tudo junto, sabe? Coração, mente, corpo, tudo junto. E movimento, né? Sobretudo, porque sem o movimento não seria possível, porque movimento é vida, e no caso dela é uma vida muito, muito, muito potente, assim, muito inteira, muito integral. O que você está falando me trouxe essa questão também, dessa questão do Qigong, porque, como você falou, né? A Anne Sullivan, ela fez a Helen Keller voltar-se para o próprio corpo e descobrir o seu próprio corpo, as potencialidades, para poder alimentar esses sentidos. Eu acho que isso é muito importante, porque
a gente acha que tem audição e visão, a gente vê, mas não tem visão, né? A gente tem visão e a gente ouve, mas não escuta. Escuta. Então, parece que o corpo está separado, que a cabeça está separado do corpo, apesar de ter uma funcionalidade mecânica boa, né? Então, é diferente quando você tem uma cabeça realmente integrada com o corpo e você consegue, então, ter sentir todo esse entorno, né? Sentir essas vibrações. Por isso que eu trouxe o exemplo da Helen Keller, porque a Annie Sullivan não só fez ela se comunicar, mas também sentiu o corpo dela. Então, isso é muito importante para nós também. Tá bom? Obrigada, Mari. Lu, Nada, tem tá um filme chamado O Milagre de Annie Sullivan. A Carol falou aqui. Tem uma cena muito... Tem uma cena muito tocante sobre isso que você falou, da relação com o corpo, onde ela aprende a palavra água, e é a primeira vez que ela desperta, e justamente você falou da água, do fluido, do fluxo, né? A palavra água, pela sensação no corpo, foi a primeira palavra que a Helen Keller aprendeu a falar. Aceitou a realidade através da sensação da água fluindo no corpo dela. Você me fez lembrar isso. Está no filme. Então as pessoas podem assistir esse filme, tá? Isso. Isso.